6h30 em ponto e estamos de volta com seu ITN, o jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. Brigadão por estar com a gente toda noite aqui na telinha da Rede ITA. Uma honra ter você aí do outro lado, viu? E a gente agora fala sobre política. Arimateia Souza já chegou aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Boa noite para você, telespectador. Ari, temos 2 paraibanos cogitados para disputar a presidência da Câmara Federal. Pois é, a gente aqui ainda esperando começar as convenções das eleições municipais, mas os deputados federais já estão olhando bem lá na frente. Quando eu digo bem lá na frente é porque essa eleição para a presidência da Câmara Federal só vai acontecer na primeira semana de fevereiro do ano que vem. Bem longe ainda, praticamente 8 meses, mas a disputa já está intensificada e 2 nomes de deputados paraibanos têm aparecido numa espécie de segundo pelotão dessa disputa. São os casos de Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas. Ele já chegou a disputar essa presidência da Câmara em oportunidades anteriores e agora se apresenta como uma alternativa, digamos, paralela, não oficial, do Partido Progressistas. O PP de Aguinaldo Ribeiro tem como principal liderança na Câmara Federal Arthur Lira, do estado de Alagoas, que não tem simpatia pelo nome de Aguinaldo e trabalha um outro nome para a sucessão dele, que é o do deputado Elmar Nascimento, do PSD da Bahia. Por sinal, na vinda a Campina Grande durante o feriadão do São João, Arthur Lira trouxe o Elmar para fazer contatos com parlamentares aqui da Paraíba. O outro nome de paraibano é o de Hugo Mota, do Partido Republicanos. Ele lidera a bancada do REP na Câmara Federal, mas o presidente nacional do seu partido, que é o deputado Marcos Feliciano, do estado de São Paulo, está nessa disputa para buscar a presidência da Câmara, e aí, por uma questão até de hierarquia, o Marcos Feliciano aparece em primeiro plano, mas Hugo Mota surge de forma paralela como uma alternativa consensual entre os partidos que formam o chamado Centrão, esse conglomerado, esse consórcio de partidos que quase sempre faz parte das bases governistas na Câmara Federal, independentemente do governo de plantão. É essa a fotografia de momento, com esses 2 paraibanos aí se transformando em uma espécie de plano B para a presidência da Câmara Federal, que é um cargo para lá de importante. Com certeza. E Ari, agora falando sobre eleições municipais que estão se aproximando, existe a possibilidade do governador João Azevedo subir aqui em Campina Grande no palanque do atual aliado dele, né, o deputado Inácio Falcão? Felipe, na política a palavra impossível não existe, mas essa possibilidade está bem distante. Eu diria que o deputado Inácio Falcão, apesar da alegada boa pontuação que ele tem registrado nas pesquisas para consumo interno dos partidos que têm sido feitas ao longo das últimas semanas e até mesmo dos últimos meses, apesar disso, Inácio Falcão é uma espécie de plano C para o governador João Azevedo. Eu falo C porque a primeira opção do governador João Azevedo está na expectativa de reunir as oposições em Campina Grande sob a candidatura de Romero Rodrigues. É uma hipótese que os oposicionistas não falam abertamente a essa altura, há um certo silêncio em termos de expectativa de Romero vir a ser uma candidatura de oposição e ser agrupado à base de João Azevedo, mas nos bastidores ainda existe essa possibilidade sendo cogitada, eu diria até mesmo esperada. E o plano B de João Azevedo é o que está posto, o que está sendo tocado nas últimas semanas de forma mais intensiva, que é o nome do ex-secretário de Saúde, John Bezerra, do PSB, para a sucessão em Campina Grande. E da parte de Inácio Falcão, não há qualquer perspectiva de abrir mão dessa disputa em função dessa união das oposições em Campina Grande, defendida ardorosamente pelo governador João Azevedo. Duas informações para fechar.
Primeira, a pesquisa Quest sobre o governo Lula traz como um dos destaques novamente, e um dos pilares do governo Lula, a região Nordeste. Lula apareceu com 69% de aprovação na região Nordeste, a pesquisa que está sendo divulgada pelo Instituto Quest. E para fechar, aquela história aquele ditado popular do entrar de gaiato no navio. Quem entrou dessa vez foi o famoso etanol. É um preço que não é regulado pela Petrobras. A Petrobras não tem nenhuma ingerência sobre ele, mas aumentou em 30 centavos o litro do etanol, passando em média de R$ 4,09 para R$ 4,39 em Campina, em função do aumento da gasolina, que aí sim foi fixado pela Petrobras. O pessoal aproveita aí para fazer tudo de uma vez, né, Ari? E complica o consumidor. Exatamente. Obrigado pelas informações. Boa noite para você.